Felipe! Já estou eu aqui de novo. No encontro de hoje, na catequese de hoje, dia 4/9, nós demos continuidade ao assunto de sacramentos. Só que antes, nós vamos fazer o sinal da cruz, vamos fazer uma oração, não é isso? Vamos lá. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir que Jesus venha ficar conosco agora nesses próximos minutinhos, que Ele nos abençoe e que Ele nos dê a sua luz. Vamos rezar um Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, Felipe, no encontro passado nós falamos sobre o batismo. Isso aí, o primeiro sacramento que todos nós recebemos durante a nossa vida cristã, né? E depois do batismo, o próximo sacramento para o qual nos preparamos, para o qual você está se preparando durante esse tempo, é o sacramento da Eucaristia, né? O sacramento da Eucaristia é o sacramento que está no centro de todos os outros sacramentos, porque ele é o próprio Jesus, né? Vivo, digamos assim, materialmente, no nosso meio. Na Eucaristia, o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo. Lá no batismo, nós vimos alguns sinais, né, que são utilizados durante a cerimônia do batismo. Nós vimos que existe a água, a veste branca, o óleo do crisma, o círio pascal, né? Todos esses são sinais do sacramento do batismo. Na Eucaristia, são dois: o pão e o vinho. O pão que se torna corpo de Cristo e o vinho que se torna sangue de Cristo. Vamos ler juntos, lá na página 77, o encontro de hoje, Jesus é o pão da vida. Bom, eu vou ler aqui, você vai acompanhando, tá bom? Chegou, pois, o dia da festa dos pães sem fermento, em que se devia matar o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a ceia da Páscoa. Eles perguntaram: onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes: entrando na cidade, virá ao vosso encontro um homem carregando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que entrar e dizei ao dono da casa: o mestre te manda perguntar: onde está a sala em que vou comer a ceia da Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala mobiliada no andar de cima. Fazei ali os preparativos. Eles foram e acharam tudo como lhes dissera e prepararam a ceia da Páscoa. Eu não estou entendendo. A Páscoa não é a ressurreição de Cristo? Como é que Jesus, que ainda estava vivo ali, aqui em carne e osso na terra, ainda não tinha sido crucificado, muito menos ressuscitado, estava mandando os discípulos dele prepararem a Páscoa? Uai, como pode? Pois é, na verdade, quando Jesus estava aqui no nosso meio com os discípulos, a Páscoa já existia. Páscoa significa passagem. E todos os judeus, né, todo o povo de Israel já celebrava a Páscoa. Mas a Páscoa dos antigos era uma Páscoa diferente, que eles celebravam a libertação do povo hebreu lá do Egito. Lembra da história de Moisés? Lembra que o povo de Deus vivia escravizado, que Moisés conduziu aquele povo do Egito até a terra de Israel, que eles passaram pelo mar a pé enxuto, passaram pelo deserto anos e anos até chegarem à terra de Israel? Pois então, a Páscoa que Jesus está se referindo aqui era a Páscoa celebrada naquela época pelos antigos, que eles festejavam
a libertação do povo hebreu lá do Egito. Era a passagem da escravidão à Páscoa, passagem da escravidão para a liberdade, do Egito para a Terra Prometida. Pois muito bem, os judeus celebravam a Páscoa e Jesus pediu para que os discípulos fossem até a casa de um certo homem e preparassem a Páscoa. Ok, vamos ver o que aconteceu depois. Instituição da ceia do Senhor. Ao chegar a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e lhes falou: desejei ardentemente comer esta ceia da Páscoa convosco antes de sofrer. Como assim antes de sofrer? Exatamente, Jesus ia ser crucificado logo depois, então ressuscitar. Pois eu vos digo, nunca mais a comerei até que se realize no reino de Deus. Tomando um cálice, deu graças e disse: tomai este cálice e distribuí entre vós. Pois eu vos digo, não mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. E tomando o pão, deu graças, partiu e deu-lhes dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue derramado por vós. Então Jesus aproveitou a celebração da Páscoa antiga e gerou uma nova Páscoa. Nessa nova Páscoa, nesta Eucaristia, a gente não está mais falando da passagem de uma situação de escravidão para uma situação de liberdade lá do Egito para Israel. A gente está falando da passagem da morte para a vida, alcançada pela ressurreição de Jesus. E nessa nova Páscoa nós celebramos a ressurreição de Cristo, né? E neste sacramento da Eucaristia, o próprio Jesus disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue. E onde é que essa Páscoa se renova? Nos dias de hoje. Onde é que acontece esse sacramento da Eucaristia? Na missa, exatamente. Não existe outro lugar em que aconteça a transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo. E em qualquer missa, em qualquer dia que a gente estiver no ano, qualquer dia das nossas vidas, né? Esse milagre acontece. Esse milagre da Eucaristia, no qual o pão e o vinho se tornam o corpo e sangue de Cristo, né? Na sala hoje, nós fizemos a partilha do pão e do vinho, né? As crianças partilharam pão, partilharam vinho. Eu não vejo a hora de você estar aqui conosco, né? E nós simbolizamos, digamos assim, né? Aquela partilha em que Jesus repartiu o pão e o vinho com seus discípulos. Obviamente que a gente não tinha nem o corpo nem o sangue de Cristo ali na sala. Foi só uma encenação com o pão e o vinho. Mas no dia da primeira Eucaristia de vocês, aquela hóstia e aquele vinho se transformarão em corpo e sangue de Cristo, verdadeiramente Jesus, né? Então, esse sacramento da Eucaristia também está ao alcance de todos que tenham sido batizados. Podemos celebrar a Eucaristia todos os dias, porque a missa todos os dias, e alimentar a nossa alma, a nossa fé com o próprio corpo e sangue de Cristo, né? Então, foi isso que a gente viu no encontro de hoje, Felipe. Falamos de Eucaristia, partilhamos o pão e o vinho, tá? E eu vou pedir então para você fazer as tarefinhas da página 78 e 79 até o número 2. Não precisa fazer o exercício final da página 79, tá bom? Então, página 78 e 79. E eu vou mandar para sua mamãe um link que eu quero que você assista, se possível assistir em família, sobre um grande milagre eucarístico. Chama-se Milagre de Lantiano. Não sei se você já ouviu falar, mas foi um milagre que aconteceu há mais de 1.300 anos nessa cidadezinha da Itália chamada Lantiano. E aconteceu numa missa. Um monge que estava celebrando a missa duvidou que ali no altar estavam o corpo e o sangue de Cristo. E você não faz ideia do que aconteceu. Confere lá no link, porque é impressionante. É um verdadeiro milagre
material que você consegue ver, qualquer um que puder ir lá em Lantiano hoje pode ver o que aconteceu, tá ali, a ciência estudou aquilo lá, deu várias explicações, mas está além da ciência. Tem coisas que a ciência não consegue explicar, porque aí só a fé é capaz de trazer alguma compreensão pra gente, tá bom? Então, vai lá no link, assiste direitinho. Na próxima encontro a gente vai falar sobre esse milagre de Lantiano. Combinado? Então vamos rezar uma Ave Maria. Ela que foi o primeiro sacrário onde Jesus esteve aqui, ó, no seu ventre, né? Ela que foi quem primeiro comungou, digamos assim. Quando ela ficou grávida, ela já tinha Jesus dentro dela. Assim como quando comungamos, Jesus entra na gente pela nossa boca, fica conosco ali alguns minutos, se dissolve, vai se espalhando por todo nosso corpo, nosso sangue, vai tomando conta da gente. E ela foi quem primeiro comungou, porque Jesus foi ali gerado no ventre dela. E ali ele ficou 9 meses. E depois ela continuou partilhando toda a sua vida com Jesus. E foi ela a mãe da Eucaristia, né? Então vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que faça crescer em nós o amor pelo seu Filho e o amor pela sua Santa Eucaristia. Que a primeira Eucaristia que você vai fazer, Felipe, seja a primeira de muitas Eucaristias que vai te acompanhar por toda a sua vida. Tá bom, meu lindo? Então vamos rezar a Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, Felipe. Uma ótima semana e até o próximo sábado, tá bom? Um beijo.